Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos a Segue Vita, segurança, vida e trabalho. Pessoal, é com uma imensa satisfação que eu vos apresento mais um progresso aqui pela Segue Vita, a nossa nova playlist. Esse é o nosso episódio de número 2. Iremos discorrer sobre fatores que causam acidentes do trabalho. Só quero ressaltar a vocês que esse é o episódio de número 2, mas aí temos o nosso episódio de introdução, ou seja, são 3 vídeos até aqui nesse momento, episódio 2, então a gente tem aí, completa 3 vídeos já nessa nova playlist. Lembrando que tudo que a gente discorrer durante essa playlist vai estar embasado tanto na NR10 quanto também nas exigências da NR12, e a gente vai estar sempre trazendo aqui algumas pesquisas a mais para incrementar o nosso estudo. Pessoal, fatores que causam acidentes. É sabido que para evitar imprevistos, evitar gambiarras ali nos locais de atuação profissional, isso é uma das tarefas mais importantes das empresas. Só para vocês terem uma ideia, nos últimos anos cresceu 25% o número de trabalhadores afastados por doenças e lesões ocasionadas pelo trabalho. E isso é um número grande. Os acidentes eles continuam a acontecer. O texto aqui diz que evitar imprevistos nos locais de atuação profissional é uma das tarefas mais importantes das empresas. Mas nem por isso muitas empresas se preocupam com a segurança do trabalhador. É bom a gente ressaltar isso. Claro que existe também, em contrapartida, trabalhadores que não estão nem aí para a sua segurança. Tá? Aqui, essas imagens podem ser uma representação do que eu estou falando, tanto por parte da empresa, quanto por parte do trabalhador. A empresa porque não fornece os equipamentos, os componentes adequados para o trabalhador desenvolver sua tarefa com segurança. E o trabalhador por aceitar trabalhar nessas condições. E muitas vezes ele até percebe que o local é perigoso, isso aqui é um improviso, coisa que tem tudo para dar errado, tá tudo certo para dar errado. Ele sabe disso, mas ele aceita para levar o pão para dentro de casa. Vocês estão observando aqui essas imagens, né? É a mesma imagem em sequência. Muitas vezes você está olhando aqui o andaime, você está olhando aqui uma cadeira que não é adequada para esse tipo de coisa, que nunca foi cadeira nenhuma, principalmente essa, que eu trago meu peso só para uma lateral, eu não divido o peso, a tendência é eu cair, é tanto que esse colega aqui, ó, tá apoiado na cadeira para tentar sustentá-la, certo? Vocês podem estar vendo aqui o colega sem capacete, sem uma luva ali contra impacto mecânico, mas essa tábua aqui improvisada, muitas vezes você não percebe, o cara também está de alpercata, ele tem que estar com o sapato fechado. Então, em muitas situações, o trabalhador se submete a essa condição para levar o pão para casa. Porque se ele for exigir, o cara não vai arrumar outro que faz. Né? Aí ele aceita. E muitas vezes a empresa também não quer fornecer o equipamento. Como também tem empresa que fornece e o cara que não quer usar. Então são coisas que não é só a empresa que se preocupa com a segurança do trabalhador. Muitas vezes o trabalhador se preocupa com sua segurança, mas acontece de a empresa não fornecer o equipamento e ele se submeter àquilo pela sua subsistência alimentar. Então existe essa situação. Agora, o que nós que somos estudiosos, estamos aqui parados para estudar, para desenvolver, para criar consciência, o que nós podemos fazer para levar para o nosso meio e até para nós a segurança do trabalho? O que a gente pode fazer? Usar os equipamentos de segurança, saber o que está fazendo. EPI não impede acidente, ele é um escudo, já falei em outros vídeos anteriores. O EPI é um escudo, o sinistro já sobreveio a mim, ele me protegeu. Então o que eu posso fazer? Uso meus equipamentos, faço uma análise de risco, observo o perímetro, observo se tem animais peçonhentos,
Observe se os EPIs que eu tenho são compatíveis aos riscos que eu estou ali me expondo. Tudo isso é importante para a nossa seguridade. Olha só, em casos de queda, lesões e doenças, as consequências podem ser gravíssimas, tanto para o empregador quanto para o empregado. Principalmente para o empregado, né, gente? Porque ele já foi a vítima. É ele que estava estirado no chão, não é o empregador. Partindo do pressuposto que ele está executando a atividade, não é o empregado. Então, é ele que está levando o prejuízo maior, principalmente para o empregado. As organizações elas podem arcar com as multas, com as indenizações, ou até mesmo o encerramento das atividades. Mas o trabalhador já ficou sequelado, não é? Então a gente sabe que as responsabilidades elas são solidárias. No caso de acidentes e a empresa, se for comprovado, né, o vilipêndio à seguridade do trabalhador, ela pode ser enquadrada sim, ou até mesmo ter as suas atividades encerradas. Já os funcionários eles podem sofrer, como eu falei, né, invalidez temporária ou permanente, sem falar nos casos mais graves, né, que pode levar até mesmo à morte. Então, senhoras e senhores que estão me ouvindo, o mais importante bem que qualquer empresa teve ou já vai ter um dia, por mais que muitos não considerem isso, mas o mais valoroso bem são as pessoas. São as pessoas. Até porque sem pessoas não conseguiríamos executar as atividades. Nem mesmo as máquinas, que precisam de um programador para executar as tarefas. Precisa de uma pessoa que a programe, que dê manutenção. Então nem mesmo as máquinas elas são autônomas 100%. Ela precisa da ação humana ali. Então o bem mais valoroso que tem uma empresa é o trabalhador, tá? Então fiquemos atentos. Você, que vai acontecer com um de nós, comigo, com você, com qualquer um, a gente pode sofrer ali, invalidez de um acidente, né? A gente pode ter uma perda de um órgão, de um braço, uma perna ali, temporária ou permanentemente, né? E os casos graves que podem levar a óbito. Então fiquemos atentos. Pessoal, olha só. Dentre vários fatores, inúmeros fatores que existem para corroborar com um acidente, a gente elencou aqui as principais causas de acidente de trabalho. E já tem aqui, ali você consegue já perceber pela imagem, pelo número 1 aqui, quedas em altura, ferramentas inadequadas, movimentos repetitivos, choques elétricos, excesso de pressão, a pressão existe, não pode ter o excesso, cansaço e sonolência, não utilizar o EPI adequado. Essa lista aqui eu vou estar discorrendo sobre cada subtópico desse aqui específico para que nós criamos consciência. Então, correndo o risco de ser repetitivo, mas pela importância da informação, principais causas de acidente de trabalho, eis aí a lista. E vamos discorrer agora primeiro da quedas em alturas. Pessoal, o trabalho em altura é discorrido pela NR35, que fala sobre seguridade em ambientes onde o trabalhador desenvolve suas atividades acima de 2 metros, que é considerado o nosso trabalho em altura. Se eu trabalho em altura, existe uma tendência, caso eu não utilize os equipamentos de proteção, eu tomar uma queda. Então, quedas são acidentes comuns, não são normais, mas são comuns em diferentes setores produtivos. As consequências variam em proporção e gravidade. As consequências podem ter muitas causas. As quedas elas podem ter várias causas, desde inadequação do ambiente de trabalho, falta de corrimão em escadas, pisos escorregadios, pouca iluminação, gambiarra com tábuas ali, tem um buraco, custa muito em obra, tem um buraco, abertura de elevador, o cara joga uma tábua lá por cima fina, o cara pisa, quebra e se acidenta. Até mesmo imprudências cometidas pelo trabalhador, como não se alimentar corretamente, correr onde não deve, usar calçados inapropriados à função, dentre outras. Esse de usar calçados é aquela história, né?
Será que ele está usando calçado inapropriado porque ele quer ou porque ele não recebeu? Tá bom? Pessoal, eu quero destacar para vocês a questão o cara não se alimentar corretamente. Eu trabalhei em uma empresa que o rapaz, ele estava passando ali dificuldade financeira, né? E ele teve um mal súbito. Só que ele já vinha reclamando que estava com dor na coluna, dor aqui. Só que esse problema que ele teve não está correlacionado à coluna. Ele teve um escurecimento de visão, tontura e queria desmaiar. O pessoal que estava lá atendeu ele direitinho, lá no local onde estava trabalhando, e percebeu que ele não tinha tomado café, o cara não tinha se alimentado, né? Depois eu descobri que ele estava passando dificuldade financeira em casa. Mas enfim, o que eu quero dizer para vocês, o cara teve esse problema hoje. No outro dia, não acredite em mim não, no outro dia ele já estava trabalhando em um serviço a uma altura de quase 6 metros, na periferia de uma edificação. Periferia, galera, na beirada. E de cá, de baixo, eu tava pensando comigo, eu não sou técnico em segurança, eu sou técnico em segurança, mas nessa empresa eu não atuo como técnico em segurança. E de cá eu tava pensando, rapaz, olha esse sol quente, rapaz, e esse cara ontem tava passando mal por tontura. Se esse cara dessa tontura aí agora, aí, sem cinto, sem nada, ele vem direto ao chão. Mas infelizmente, é culpa da empresa? Não. Ele tá passando dificuldade por fatores dele lá, né? A empresa não tem culpa. Mas aonde é que entra a culpa da empresa aí? O cara que já vem se queixando que tá com problema disso, problema daquilo. Passou mal, mas tudo bem que não estava relacionado, mas passou mal. Então já é um cara que você não pode botar ele para trabalhar em altura. Não é? Já que não vai dar dispensa ao cara agora, mas não deixa ele trabalhar pelo menos por esses dias em altura, o que é perigoso. Então fique aí o alerta. Aí você observa que a partir de causas como essas, é possível listar medidas de prevenção, como por exemplo, equipar as passagens de escada de corrimão, manter o local de trabalho limpo e organizado, providenciar a iluminação adequada naquelas áreas de serviços, sinalizar locais e limpezas ou manutenção, exigir, não é pedir, exigir o uso de calçados e EPIs adequados à função, sempre que necessário. Esse exigir aí, ele é uma via de duas mãos. Tanto o empregador deve exigir o uso, como o empregado deve exigir o EPI adequado. Tá, pessoal? Então é uma via de duas mãos. Fiquemos atentos. E no caso ali do trabalhador que passou mal, não por culpa da empresa, mas por falta de alimentação, é bom que nesses casos aconteça. Você vê um profissional, né, que está passando mal, o seu próprio colega de serviço, você vê que ele não está bem, né, reclamando, não é treta não, acontece muito de realmente o cara tá passando mal, o cara não tá bem, então já converse com o encarregado, chame o dono da empresa, chame o gerente, que muitas vezes as pessoas também não estão nem sabendo, e informe, ó, esse fulano não tá bem não, vai botar esse cara para trabalhar em altura, também é uma forma, né, de se evitar acidentes. Pessoal, agora falando da própria NR35, né? Observe que no seu primeiro subitem, né, no 35.1.2, diz logo, ó, considera-se trabalho em altura qualquer atividade que for executada acima de 2 metros do nível inferior onde haja risco de queda. Isso implicitamente a norma está dizendo o seguinte: você trabalha acima de 2 metros, existe o risco de queda, né? Então vamos colocar aí EPI, vamos colocar linha de vida. É isso que a norma está exigindo. Está trabalhando acima de 2 metros, existe o risco de queda. Então vamos lá, coloca a linha de vida, coloca o cinto, treine o trabalhador, oriente sobre o que é fator de queda e tudo mais. Destacando a vocês as ferramentas inadequadas. Ferramentas inadequadas também ela pode gerar um acidente, né? É uma outra consequência, é a ocorrência também de natureza física, né? É o golpe por ferramenta, a martelada no dedo,
né, que acaba ocasionando ali cortes, também contusões e fraturas. Muitas vezes, esses acidentes são causados pelo mau estado de conservação da ferramenta ou pela falta de experiência do trabalhador no seu manuseio. Por um ou por outro, pelo sim ou pelo não, vai gerar o acidente. Então, falta de experiência gera acidente. Se tem falta de experiência, pessoal, basta treinar o trabalhador. Treinar mesmo, como pegar no martelo, como dar uma martelada, como serrar, como apertar, como torcer. É importante esse treinamento, porque as ferramentas ela também desempenham o papel de segurança. Porém, se isso é usado por um cara que não tem experiência em utilizar aquele equipamento, essa mesma ferramenta que nos oferece proteção, ela também nos oferece o risco do acidente, pelo mau uso, pela forma incorreta de utilizá-la. Tá? Então, muitas vezes o acidente é causado porque o equipamento também está em estado de mal conservação. Então, você dá um equipamento adequado para o trabalhador, por mais experiência que ele tenha, é importante você dar um equipamento adequado, porque um equipamento ruim, quebrado, enferrujado, vai gerar acidentes, por mais experiência que ele tenha. Os riscos podem ser minimizados por ações simples como a capacitação, é o que eu falei, né? Sinalização correta dos riscos e manutenção periódica das ferramentas e máquinas. Isso é de suma importância. Inclusive, essa manutenção periódica, essa manutenção corretiva é exigido pela letra da NR12. A NR12, máquinas e equipamentos, exige isso daí. O que leva ao acidente? Movimentos repetitivos. Muitos funcionários são afastados de suas atividades por problemas causados pelas doenças ocupacionais. As mais comuns são as lesões por esforços repetitivos, conhecido como LE, os distúrbios osteomusculares que estão ali relacionados ao trabalho, chamado DORT, e possíveis problemas respiratórios. Os principais sintomas desses casos são formigamento de mãos e pés e o cansaço ou desconforto excessivo após a jornada de trabalho. As doenças ocupacionais são consequências da repetição de movimentos, cargas excessivas de trabalho e má postura durante a atividade. Aí a gente já entra na NR17 nos fatores ergonômicos. Olha só a posição que essa moça levanta uma caixa. Qual é a forma correta? Olha a forma que esse rapaz se assenta na cadeira para trabalhar. Qual é a forma correta? Olha a forma que esse mesmo rapaz em sua casa ele se utiliza para pegar um bebê, a criança. Olha a forma correta que seria. Então, a gente começa a perceber que o treinamento é tão importante que aquilo que a gente recebe no trabalho para melhorar a nossa qualidade laboral, a gente pode estender até para o nosso dia a dia. Olha só a imagem aí. Dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Olha só isso daí. Para evitá-las, é preciso controlar, né, pessoal, a carga horária dos trabalhadores, garantindo pausas adequadas para descanso ao longo do dia de trabalho. Também é importante conscientizar os funcionários acerca dos cuidados com a saúde. Olha só, pessoal, uma coisa que foi tocada aqui muito importante, controlar a carga horária. Controlar a carga horária, não olhar se o trabalhador chegou no horário certo, não. É também checar se ele está tirando o tempo de descanso dele ideal. Já que ele está nas instalações da empresa, é bom acompanhar se ele está tirando de forma ideal o seu descanso, porque isso pode refletir em acidente.